Muito bem, chegou o momento então de nós trabalharmos no nosso gerador Delphi, né? Começando aqui com o gerar arquivos, tá? Parte desse código que nós temos aqui, esse modo template, esse modo gerado, vai ser passado lá para o método gerar model. Isso depois a gente coloca lá. Deixa eu tirar esse código daqui. E a gente vai implementar aqui passo a passo, tá bom? Vamos começar então com o nome da tabela, né? Então o nome da tabela vai ser o seguinte. Eu tenho aqui a variável de classe tabela, então vou colocar this.tabela igual a tabela que eu recebi aqui, ponto to uppercase. Tá? Então nessa variável de classe eu vou gravar o nome da tabela que eu recebi aqui do controller, né, lá do tabela controller, e vou passar ela para a caixa alta, tá bom? Muito bem. O próximo passo aqui então é criar o diretório. Criar o diretório. O criar diretório, ele se encontra no nosso gerador base, né? Vou pressionar F12 aqui. E eu tenho que passar um caminho para esse diretório, tá? Então vamos lá. Aqui no criar diretório, eu vou criar primeiramente uma variável local chamada retorno. Daí eu vou esperar o super ponto criar diretório e vou passar para ele o caminho. O caminho vai ser o caminho dos fontes aqui, ó. Mais o nome da tabela, né? Aqui, des.caminhos fontes mais des.tabela. Daí o criar diretório ele vai me retornar o quê? Vamos ver. Ele vai me retornar true ou um erro, tá bom? Então vou verificar aqui, ó. Se retorno, que é esse retorno que eu peguei lá do diretório, né, do criar diretório, for diferente de true, então eu vou retornar esse result aqui, ó, tá? Retorna o result, daí eu passo para ele o erro, né? No caso do retorno aí, nulo, e o erro é esse retorno que eu recebi aqui. Prontinho. Então veja, eu chamo criar diretório, passo o caminho dos fontes mais o nome da tabela, tá? Então ele vai gerar uma tabela, vamos dizer, banco. Dentro desse gerador código fontes Delphi, ele vai criar a pasta banco. Ele vem aqui no gerador base, ele tenta criar a pasta banco. Se tudo der certo, ele retorna true. Daí eu venho aqui, se retorno for diferente de true, não vai ser diferente de true, ele passa direto. Se ocorrer algum problema, ele vai retornar o problema que aconteceu, o erro. Então, se retorno for diferente de true, é porque ele é o erro, né? Daí eu retorno aqui, ó, nesse return eu já mato o código. Tudo que tiver para frente não vai acontecer, tá? Eu retorno esse result, passando para ele nulo no retorno. E esse retorno que eu recebi aqui, ó, eu passo no lugar do erro. Daí lá no tabela controller, aqui, ó, se erro for diferente de nulo, ele vai instanciar um JSON erro e vai mandar esse erro para o cliente, tá? Muito bem, começamos bem aí. Vamos continuar então. Depois que eu crio o diretório, qual é o meu próximo passo? Eu vou procurar pelas tabelas agregadas para criar os relacionamentos de primeiro nível, tá? Então, do mesmo jeito, ó, retorno vai ser igual, aí eu vou chamar o método gerar agregados primeiro nível, tá? Await gerar agregados primeiro nível. Daí, por enquanto, aqui, eu vou retornar true. Tá? Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, tá ele reclamando porque esse cara aqui eu tenho que chamar ele des.gerar agregados primeiro nível. E aqui eu faço o mesmo teste. Olha. Se retorno for diferente de true,
é porque está vindo algum erro daqui. Daí eu retorno nulo no retorno e retorno como retorno o erro aqui, tá? Daí um erro vai ser mandado lá para o lado do cliente. Pronto. Depois que eu gerar as tabelas agregadas, né, de primeiro nível, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar os arquivos para a tabela principal, tá? É um código bem parecido com esse aqui. Só que aqui eu chamo o método gerar arquivos tabela principal. Por enquanto, deixa eu retornar um true aqui, tá bom? Daí, se acontecer algum problema, eu retorno o erro para o lado do cliente. Então, esse aqui é o meu passo a passo, olha. Crio o diretório, gero as tabelas agregadas, gero a tabela principal. Se eu passar de tudo isso daí, eu retorno uma mensagem que deu tudo certo para o usuário. Então, aqui no final, ó, o meu result vai ser um objeto, né? No caso do result aqui, lembrando, eu retorno um retorno do tipo N e um erro. Então, meu return vai ser um objeto com mensagem arquivos gerados com sucesso e no erro eu mando um nulo, tá bom? Ok, feito isso, agora eu tenho que gerar os agregados do primeiro nível. Vamos então utilizar aqui um try catch. Try catch, pronto. Esse return true fica dentro aqui do try. Daí, se acontecer algum problema, eu retorno esse Alt Shift F para ele dar uma arrumada aqui para mim. Muito bem, então os meus blocos eles vão ficar com esse try catch aí, para ficar mais fácil de você ler, tá? Principalmente você que está vindo aí de outra linguagem. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ir lá no serviço, aqui no tabela service, e tenho que consultar os agregados, tá? Esse consultar os agregados, ele vai me retornar os dados, ou seja, uma lista de tabelas agregadas, ou ele vai me retornar um erro, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, let lista igual a tabela service ponto consultar agregados passando desse ponto tabela. E agora eu tenho a lista de tabelas agregadas à tabela principal. Vamos ver como é que ele colocou aqui em cima o service tabela service, né? Vamos arrumar isso aqui, pronto. E aqui, olha, depois que eu pego essa lista, eu vou fazer um for nela, tá? Pronto. Index 0, index menor que lista, ponto length, index mais. Sai daqui. O que esse cara tá fazendo aqui? Tira essa lista daqui. Vamos ver de que é que ele está reclamando aqui. Ele está mencionando que a propriedade length não existe para o tipo promise any. A minha lista, ok, a minha lista aqui, ó, ela é um await desse cara aí. Tá? Ele tem que esperar, senão ele tem que retornar um promise se eu não colocar o await, né? Mas eu estou trabalhando com await assim aqui, tá? Pronto, agora dentro desse for, o que é que eu faço? Para cada tabela, né, que retornou aqui para mim, eu vou guardar primeiramente o nome da tabela, desse ponto tabela agregada, vai ser igual a lista. Aí você lembra como é que retorna essa lista? Ela retorna assim, ó, tá? Ela tem um table name, tá bom? Então eu vou pegar de lista e o table name dela. Na verdade é assim, né? Lista index. Opa. Index, esse index que eu estou utilizando aqui, ele criou essa variável index para mim, né? Ponto table name. Prontinho, tá? Então veja, nesse momento aqui, olha, quando eu chamei o consultar agregados, ele retornou para mim essa lista de tabelas. Digamos que eu estou trabalhando com pessoa, né? Daí eu vou fazer um laço nessa lista de tabelas. Primeira coisa que eu faço, eu pego o table name, esse table aqui, e guardo esse table name na variável tabela agregada. Essa variável de instância que nós temos aqui em cima. Tabela agregada, tá? Depois disso, eu tenho que pegar os campos dessa tabela agregada, bem aqui, ó. Pegar campos da tabela
agregada. E depois eu tenho que gerar o modelo para a tabela agregada. Para pegar os campos, eu já tenho um método aqui, ó. Pegar campos, ele é async, tá? Então eu vou chamar esse método aqui assim, ó. Await this.pegar campos, ele espera uma tabela, né? Qual é a tabela que eu vou passar para ele? This.tabela agregada, tá? Depois, para gerar o modelo, eu também já tenho um método para gerar o modelo aqui, ó. Gerar modelo, ele também espera a tabela, ele também é async. Então nós fazemos assim, ó. Await this.gerar model this.tabela agregada. Então vamos lá para o método pegar campos. Vou pular por enquanto esse gerar arquivos da tabela principal, tá? E nós vamos aqui para o método pegar campos. Daí vou ter um try-catch de novo, olha. Aqui no final eu retorno true ou retorno esse erro. Daí como é que eu faço para pegar os campos? De novo lá na tabela service. Ó, eu tenho um pegar campos aqui, tá? Então nós podemos fazer assim, ó. Let lista igual a await tabela service ponto pegar campos passando tabela, né? Essa tabela que eu recebi aqui, ó, tá? Muito bem. Daí ele retornou aqui para mim o quê? Ele retornou um conjunto de colunas para essa tabela, que é um data packet, né? O que eu faço então? Eu tenho um data packet aqui, ó. Eu vou guardar esse retorno aqui, this.datapacket igual a lista, tá? Eu poderia chamar diretamente o this.datapacket aqui, ó. Não tem problema não, tá? Só dividir em dois comandos para ficar melhor para você compreender. Agora vem um passo muito importante aqui, tá? Verifica se a tabela que está sendo utilizada neste momento é diferente da tabela principal. Aqui nós geramos apenas os relacionamentos agregados, onde a FK se encontra em uma outra tabela diferente da principal, tá? Então, se eu mandar a tabela aqui pessoa, né, e eu tiver pegando os campos de pessoa para gerar o modelo da tabela principal, e vamos dizer que pessoa tivesse um ID, uma chave estrangeira nela, tá certo? E essa chave estrangeira tivesse marcada como local, porque pessoa é filha de uma outra tabela, imaginemos isso, tá? Então, neste momento, eu não colocaria esse relacionamento na minha lista de relacionamentos, tá? Vamos implementar aqui que você vai compreender melhor. Ó, primeiro, verifico se tabela, né, se essa tabela que eu passei aqui é diferente da tabela principal, tá bom? Daí, somente nesse ponto é que eu vou fazer um laço para procurar os relacionamentos. Primeiro eu vou pegar o nome do campo aqui, ó, tá? Então, veja que eu estou fazendo um laço aqui, ou eu vou fazer um laço, né, em cima dos campos dessa tabela que eu estou trabalhando, né? Eu estou pegando os campos, neste momento aqui, pegando os campos de uma tabela agregada, tá? Então, imagine que é a tabela pessoa-contato, ok? Então, aqui em tabela eu recebi pessoa-contato. Peguei os campos da tabela pessoa-contato. Dentre os campos da tabela pessoa-contato, eu vou ter o campo ID pessoa, que é a chave estrangeira de pessoa em pessoa-contato, né? Então, eu vou apenas montar aqui o nome do campo e vou guardar nessa variável nome campo FK, tá? Eu pego então a tabela principal, ó, que é desse ponto tabela. Lembre que eu guardei os dados da tabela principal lá no começo, ó, quando eu chamei o método gerar arquivos, eu guardei o dado da tabela principal, o nome da tabela principal, na variável de classe desse.tabela, tá bom? Então, para eu gerar esse campo, para eu saber qual é o campo, o nome do campo de chave estrangeira nessa tabela agregada, eu concateno id underline com o nome da tabela principal. Então, se eu estou trabalhando com tabela contato, né, pessoa contato no caso, vai ter um momento aqui que no meu laço eu vou encontrar o campo id pessoa, pois a tabela principal é pessoa
e certamente dentro da tabela pessoa contato, né, ele vai ter um campo que comece com ID, underline, nome da tabela principal, tá? Pronto. Agora eu vou começar o meu laço aqui, ó. Vou criar um for. E para que vai ser esse for? Esse for, ele vai verificar, que é isso aqui, pronto. Ele vai verificar se o campo FK contém algum comentário para eu inserir como relacionamento, tá? Deixa eu mudar isso aqui para aí. Pronto, aqui é a minha lista. Essa lista que eu recebi aqui em cima. Poderia ser data packet também, não tem problema não, tá? Mas esse data packet que eu guardei aqui a lista nele, eu vou usar ele em outra ocasião, tá bom? Por isso que eu estou guardando ele aqui. Pronto, isso aqui eu não preciso. Então, se lista i ponto field, né? Porque essa lista ela veio do pegar campos, né? E o pegar campos ele retorna as colunas, tá? E eu sei que as colunas, quando elas são retornadas, elas me retornam um objeto como esse aqui, ó, campus model, onde eu tenho um field, tá bom? Então, se o field for igual a esse cara aqui, ó, ao nome do campo FK, né? Estou fazendo o laço na minha tabela aqui, né? Nos campos da minha tabela, tá? Então, se eu cheguei naquele campo, que é o campo da FK, ele começa com id underline, né? Aliás, ele é id underline pessoa, por exemplo, estou trabalhando com a tabela pessoa contato aqui, né? No exemplo, se eu cheguei nesse campo e o comentário, né, na minha lista, também deve ser um comentário, tá? Se o comment for diferente de vazio, aí eu vou fazer alguma coisa, tá? Então eu cheguei na coluna que é a FK e o comentário tem que ser diferente de vazio, né? Porque pode ser que eu não tenha colocado comentário nenhum, eu não quero que aquela tabela que está relacionada com a outra gere relacionamentos nos meus modelos, pode acontecer, né? Lembrando que o igual aqui, né, o operador de comparação é igual, né? Se eu deixar assim, o JavaScript ele vai atribuir isso daqui ao field e imagina o que vai acontecer aí, né? Então, não vamos nem tentar imaginar, vamos lá colocar o operador de comparação, tá? Se o field for igual ao nome do campo e a lista, né, e o comentário for diferente de vazio, então vai acontecer o seguinte. Nós vamos inserir apenas os relacionamentos cujo side não seja local, né? Pois os relacionamentos cujos sides são local, né, está marcado como local, eles são encontrados e tratados no model. Você lembra? Lá no model, bem aqui, ó, é que nós tratamos os relacionamentos que são marcados como local. Do lado de cá, não. Estou tratando apenas dos relacionamentos que são vinculados à tabela mestre e que não são marcados como local, tá? Então, deixa eu fechar aqui de novo. Como é que eu faço aqui no model para saber se ele inclui o local? Eu faço esse teste aqui, ó, né? Se o comment includes local. Vou fazer esse mesmo teste do lado de cá. Se a lista .comment includes local, só que eu vou alterar para not, tá? Se ela não incluir o local, aí sim eu vou criar aqui um relacionamento. Como é que eu crio esse relacionamento? Podemos vir aqui de novo para dar uma olhada. Aqui, ó. Vou copiar essas linhas, vou mandar para lá. Então, eu crio um novo relacionamento passando o comentário da lista, porque eu estou iterando aqui na lista, tá? Aqui eu não preciso instanciar o relacionamento, porque ele já é instanciado no construtor. Eu estou subindo aqui só para mostrar para você que o relacionamentos é instanciado no construtor, tá? Então, em relacionamentos, Ctrl+C,
eu vou adicionar esse objeto aqui, ó. Prontinho. Tá? E nesse momento aqui, eu tenho, né, os relacionamentos prontinhos aí. O relacionamento está pronto, né, para ser gerado no meu código. Daí falta eu gerar o modelo. Tá? O código para gerar o modelo a gente já viu, né? Então eu vou só colar aqui e explicar para você quais são as diferenças agora, tá? Muito bem, então eu chamo aqui um Delphi Model. Deixa eu importar logo ele lá em cima e arrumar isso daqui. No caso aqui, o Delphi Model está na mesma pasta do gerador Delphi, então ele vai ficar assim mesmo, tá? Daí aqui embaixo nós temos o FS e o Mustache, né? O FS para ler o arquivo, o Mustache para renderizar o arquivo e o Lodash para tratar o nome do arquivo, né? Então eu vou importar esses três caras aqui em cima, tá? Pronto. Já viu como é que funciona essa importação? Não precisa entrar em detalhes em relação a isso aí, né? Retornando lá. Então tá. Lembra que nós já fizemos essa geração do arquivo do modelo, mas tem algumas coisinhas diferentes aqui, né? A primeira delas é a seguinte. Eu vou verificar se a tabela que eu estou gerando o modelo, né? Porque eu posso chamar esse gerar modelo a partir dos agregados, tá? Então, para cada agregado aqui, olha, eu chamo gerar modelo, tá? Se for um agregado, né? Se a tabela for diferente da tabela principal, eu não passo os relacionamentos, tá? Daí, se houver algum relacionamento nessa tabela local e precisar ser gerado, se ele tiver marcado como local, vai ser gerado um objeto da tabela Py nessa tabela, tá? Mas isso vai ser tratado lá no modelo, tá? Se ele encontrar algum relacionamento local, ele vai gerar um objeto da tabela Py nessa classe local, tá? Muito bem. Agora, se eu tiver mandado para cá a tabela Py, né, e aí nesse caso vai ser o else disso daqui, eu mando a tabela, mando o datapact e mando todos os relacionamentos vinculados àquela tabela Py, né? Então, no caso de pessoa, se eu estiver mandando aqui pessoa contato, ele vai entrar aqui, ó. Ele não vai mandar os relacionamentos, tá? Se eu estiver entrando em pessoa endereço, mandando pessoa endereço, ele entra aqui também. Agora, se eu entrei em pessoa, que é a última tabela do esquema, né? Ele entra aqui, tá certo? O gerar model da tabela principal, ele vai entrar no else. Daí ele manda a tabela, manda as colunas dessa tabela, né? O datapact dela, e manda todos os relacionamentos vinculados a ela, tá? Depois que ele faz isso, ele recebe o model aqui no model JSON, né? Como é que ele recebe o model? Tudo que está aqui dentro do Delphi Model aqui, ó, devidamente alterado por conta do template, ele recebe nessa variável, tá bom? De fato, neste momento, né, ele ainda não está alterado. Ele vai ser alterado quando nós chamarmos o Mustache Render, tá? Que eu apenas aponto o model para ele, daí eu leio o template aqui com o model template, daí eu vinculo o model e o model template juntinhos no render, aí ele vai saber, né, que ele deve utilizar esse template para gerar, para substituir o que tem dentro do arquivo de template, de acordo com o modelo que nós criamos no model JSON, e aí ele guarda isso no model gerado, tá? Daí eu crio aqui o nome do arquivo. Como é que vai ser o nome do arquivo? Vai ser um camel case do nome da minha tabela, depois passando o nome dessa tabela, ou esse nome de arquivo, a primeira letra para maiúsculo. Então a minha tabela aqui, vamos dizer que ela seja pessoa contato. Tá? Nesse momento aqui, ó, o nome arquivo vai ser pessoa contato. E depois que eu fizer o upper first, aqui embaixo, o nome do meu arquivo vai ser pessoa contato. Tá bom? Muito bem. Daí o que é que eu faço? Eu chamo do construtor o método gravar arquivo, passo o caminho dos fontes, passo o nome da tabela, barra nome do arquivo que eu gerei aqui, que eu criei aqui, né? Ponto pass, que é a extensão dos arquivos do Delphi, né? E passo para ele
o model gerado, que é o conteúdo que eu quero colocar dentro desse arquivo, tá? E com isso nós já podemos fazer o teste. Então, se eu vier aqui nas minhas pastas, olha, em templates está lá o model mustache, que foi o que eu defini agora, né? Nos fontes, dentro de Delphi, eu não tenho nada. Eu vou executar o servidor. Pressionei F5 para ele executar. Ele está construindo. Pronto. O gerador de código está pronto para receber requisições. Deixa eu vir aqui no Postman. Vamos primeiro consultar a tabela banco, só para a gente ver se está tudo funcionando certinho. Ele consultou as colunas da tabela banco. Agora eu vou chamar linguagem Delphi, tabela banco. Arquivos gerados com sucesso. Vamos olhar. Linguagem Delphi, ele criou a pasta banco. Dentro da pasta banco, ele criou o banco agência. Criou o banco agência? Por que ele não criou o banco? Vamos voltar aqui, né? Por que ele criou apenas banco agência? Porque nós implementamos apenas o método gerar agregados de primeiro nível. Então, o que foi que ele fez? Ele veio aqui, ó, procurou por tudo que tivesse ID banco. Ele achou banco agência, tá? Aqui, ó. Nessa lista aqui de tabelas agregadas, ficou o banco agência. Daí ele fez um laço nessa lista, que nesse caso só tinha um registro, né? Ele pegou o nome da tabela agregada aqui, que foi banco agência. Daí ele pegou os campos da tabela banco agência. Então ele foi lá no banco de dados, pegou os campos da tabela banco agência, depois ele gerou o modelo da tabela banco agência. Fez exatamente o que estava aqui embaixo, né? Daí quando ele entrou aqui no Delphi Model para gerar os campos da tabela banco agência, ele certamente encontrou um ID marcado como local. Aqui em banco agência, ó, ele tem um ID banco marcado como local. Vamos ver como é que ele gerou esse arquivo. Banco agência, eu vou abrir aqui. Tá lá a nosso texto de licença, né? O nome da tabela está aqui. Ele colocou lá, ó, a classe banco no uses. Ele criou todos os campos da tabela banco agência, criou o objeto banco, criou o construtor e o destrutor, criou todas as propriedades da tabela banco agência, criou uma propriedade para o banco, criou o construtor e o destrutor para instanciar o objeto banco e destruir o objeto banco, e criou aqueles 3 métodos que são fixos, né? Certo. E por que ele não criou a classe banco? Porque depois que ele cria, aqui no gerador, né? Depois que ele cria os agregados de primeiro nível, depois ele vai gerar os arquivos da tabela principal. Mas esse método aqui, eu vou pressionar F12, ele ainda não está implementado. Tá? Então ele só retornou um true, mas não gerou nada, né? Agora vamos chamar banco agência, tá? Banco agência. Chamei banco agência, arquivos gerados com sucesso. Se nós viermos aqui, ele criou uma pasta banco agência e dentro dela, banco conta caixa. Ó. Não criou banco agência. Por quê? Porque ele não vai criar a tabela principal, a gente já sabe por quê, né? Mas ele achou aqui de banco agência uma tabela vinculada, olha, banco conta caixa. Então, o banco conta caixa, se você vier aqui, ele tem um ID banco agência, tá? Mas está sem nenhum comentário, ok? Então, se você abrir aqui o banco conta caixa, ele não vai ter objeto nenhum nele. Ele vai ter apenas as colunas da tabela banco conta caixa, tá? Mas não tem objeto nenhum, porque ele não tem comentário ali
se é local, se é one-to-one, se é one-to-many, tá? Sem comentários. Ele não vai atrás de criar relacionamentos, tá bom? Ótimo. Voltando aqui, então, vamos fazer um teste agora com pessoa. Arquivos gerados com sucesso. Se a gente vier aqui, nós já temos uma pasta pessoa. Veja que ele não criou a classe pessoa, como é de se esperar, né? Ele criou todas essas classes aí. Se a gente vier aqui e buscar de novo por pessoa, ID pessoa, ele acha todas essas tabelas, então todas elas foram criadas aqui. A tabela cliente, por exemplo, ela não vai ter nenhum comentário, eu não coloquei. Ó, não tem nenhum comentário no ID pessoa, então ele não criou nada dentro de ID pessoa, tá? Aliás, dentro de cliente. Não criou nenhum objeto. Tá? E no caso de pessoa física, por exemplo, pessoa física, está marcado como one-to-one, mas ele está marcado como inverse. O que é que isso significa? Se eu abrir pessoa física aqui agora, você vai ver que ele gerou todos os campos aí para pessoa física, mas ele não criou nenhum objeto aqui dentro. Por quê? Porque como ele está marcado como inverse, ele vai criar um objeto na tabela Pi, né, na classe Pi, que é a classe pessoa. Mas a classe pessoa ainda não foi criada, por isso que a gente não está vendo isso ainda, tá? Então todas essas classes que foram criadas para a pessoa aqui, elas estão como se fossem classes simples, tá? Elas não têm nem objeto, nem lista, não tem nenhum tipo de relacionamento dentro delas. Os relacionamentos delas vão aparecer na classe pessoa, tá? Então vamos continuar implementando, né, o nosso gerador Delphi para a gente ver como é que vai ficar como vão ficar as classes principais.